da cura do homem paralítico no tanque de Betesda. João 5, de 1 a 9, o texto bíblico diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. O bondoso Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Existiam pelo menos 3 festas judaicas bastante importantes naquele período. O Pentecostes, a festa da Páscoa e as festas dos pães asmos. Havia pelo menos essas 3 festas que eram bem predominantes entre o povo judeu naquele período. E todo judeu que se prezava, ou todo judeu que realmente abraçava a sua religião, ele participava dessas festas. Provavelmente Jesus Cristo estava aqui na festa de Pentecostes. Ele foi para Jerusalém. E João vai contar que ele foi sozinho. Aqui os discípulos não estavam acompanhando. É interessante a gente pensar acerca do Evangelho de João, como temos estudado na escola bíblica dominical. Esse Evangelho ele foi escrito 20 anos depois dos outros Evangelhos. João escreve praticamente no período em que quase ele está sendo exilado na ilha de Pátmos. Então ele escreve seu Evangelho bem lá na frente, com o propósito de combater algumas heresias que aconteciam na igreja naquele período. Alguns que estavam falando que Jesus Cristo não era Deus. João vai e escreve o seu Evangelho com o propósito de mostrar claramente que Jesus Cristo era o Salvador do mundo e Deus encarnado. Isso é, Deus em carne presente entre os homens. Ele escreve seu Evangelho com esse propósito. E é interessante que ele vai abordar sempre de 7 em 7. Isso ele apresenta o número da perfeição. Ele registra em seu Evangelho 7 sinais, que ele vai dizer, os 7 milagres. Ele registra em seu Evangelho que por 7 vezes Jesus Cristo diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus Cristo vai dizer: eu sou a luz do mundo. Por 7 vezes Jesus Cristo usa essa expressão, e João deixa claro que Jesus Cristo é perfeito. O número 7 na Bíblia tem esse sentido de perfeição. João vai deixar isso muito claro. E aqui está registrado um dos milagres dentre esses 7, um dos sinais que Jesus Cristo realizou ali naquela festa judaica. E diz o texto bíblico que Jesus Cristo foi ali diretamente para aquela festa,
parece que Jesus Cristo era festeiro, né? Tem uns que falam, Jesus Cristo gostava de festa demais, foi logo no casamento, transformou água em vinho, estava em todas as festas, foi na festa da Páscoa, estava lá presente, e agora está em mais uma festa. Esse Jesus Cristo é festeiro. Jesus Cristo realmente ia nas festas, mas ele ia com propósitos definidos para abençoar a vida de pessoas. Ele não ia lá curtir na festa. Quando ele chega na festa em Caná, ele transforma aquilo que seria tristeza em alegria. Quando ele chega na festa da Páscoa, lá entre os judeus, e ele chega no templo e ele faz uma purificação no templo, expulsando os cambistas, chicoteando todo mundo. E agora aqui nessa festa, que provavelmente era Pentecostes, Jesus Cristo chega ali para transformar a vida de um homem, mudar o quadro de um homem que estava enfermo há 38 anos. A passagem que lemos aí no texto bíblico mostra que Jesus Cristo não ficou na festa, mas ele foi para onde não tinha festa. Quando estava todo mundo alegre, pulando, celebrando naquela festa judaica, Jesus Cristo foi para um dos lugares mais tristes que havia lá em Jerusalém e que até os dias de hoje ainda existe. Se um dia você for lá em Israel, você vai encontrar lá este local dos 5 pavilhões, reto desse local, e você vai encontrar os tanques ali. E outro aspecto, esse local, Betesda, ainda existe ali, esse tanque ainda tem água lá dentro, e alguns se banham lá nesse tanque. Ainda existe, se você for em Israel nos dias de hoje. Jesus Cristo foi para aquele local onde não havia festa, mas um local onde havia uma multidão de doentes, e é isso que o texto vai apresentar. É interessante que este local, o tanque de Betesda, que em outros aspectos não é um tanque comum, mas é quase um rio, ali, este local, Betesda, a palavra Betesda, que é uma palavra hebraica, ela vai significar casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Por muito tempo, os hospitais públicos, eles eram chamados aqui no Brasil de Santa Casa de Misericórdia. Boa parte deles eram chamados dessa forma porque alguns foram criados por instituições religiosas. Muitas vezes a igreja católica, muitas vezes a igreja evangélica, mas foram criados por instituições religiosas, e eles colocavam o nome Santa Casa de Misericórdia, porque a palavra Betesda tinha esse sentido, casa de misericórdia. E o texto vai dizer que lá naquele local onde se chamava Casa de Misericórdia, havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. De vez em quando, conversando com o irmão Leôncio e irmã Vânia, eles falam que quando vão ali no hospital Araújo Jorge, é muito triste, né? Porque quando chegam ali, se deparam com uma realidade muito triste, de pessoas que estão sofrendo, muitos enfermos, enfrentando a luta contra o câncer, alguns em situações bem debilitadas. Pessoas que vão lá se tratar e se deparam com uma realidade bem triste. Jesus Cristo não ficou na festa. Jesus Cristo foi lá para onde estavam os enfermos. Porque lá tinha alguém que ele precisava tratar, curar, mudar de vida, transformar a realidade daquele homem. É interessante que o texto vai dizer que naquele lugar, no verso 3, explicando porque havia ali muitos coxos, muitos enfermos, muitos paralíticos, muitos cegos, vai dizer no verso 4 que eles
Por quê? Que aquela multidão de enfermos estavam ali naquele lugar. E ele explica que ali eles esperavam que a água se movesse, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água, movia as águas do tanque e havia cura. Norman Champlin, no seu comentário bíblico, é um teólogo, um dos mais importantes, ele vai dizer que isso era uma lenda. Que isso era uma lenda que se espalhou. Barclay também, no seu comentário, ele vai dizer que isso era o que chamamos de superstição. Você já viu que ao longo do tempo, na mente de antigos e também de novos, vão se criando superstições de que em determinados lugares ou em determinados locais existe cura ou milagres, existe realizações mirabolantes? Ou ao contrário, não vai naquela casa lá não, fica no meio do mato que tem fantasma lá. Lá na roça da irmã Edmeia tem lobisomens. Se for lá no noite de lua cheia, já era. Essas crendices e essas lendas, né, eram passadas. Havia uma ideia na mente do povo antigo, principalmente naquele período, de que nas águas havia até demônios que moviam as águas e faziam agitar, e os homens morriam afogados. Quando algum navio afundava, eles falavam, né, na cultura grega, que foi Poseidon que ficou com raiva daqueles homens, e ali aqueles homens foram sugados pelo mar. Quando não era Deus, eram os demônios ou fantasmas. Lembra dos discípulos ali no mar da Galileia, navegando, e Jesus Cristo vem andando por sobre o mar. Ontem Lohan pregou sobre isso aqui no Jovem. Vem andando por sobre o mar e de repente eles pensam que é um fantasma, porque havia essa ideia dos antigos que foi passado ao longo do tempo, e eles tinham essa ideia de que na água tinha alguma coisa. Essa lenda se espalhou, essa superstição se espalhou, e muitos iam para lá com esse propósito. Nós, infelizmente, seres humanos, nós somos enganados muitas vezes por charlatães que tem por aí, por picaretas que tem por aí, por curandeiros que tem por aí, porque alguém falou: vai lá que tem cura, vai lá que vai dar certo. E aí nós recusamos muitas vezes o tratamento médico, recusamos muitas vezes a forma correta de cuidar da saúde, porque um dia ouvimos falar por aí de que em tal casa cura, de que fulano de tal cura, de que tal remédio, você comendo aí um pedaço de capim que tem ali cura, tomando veneno de cascavel cura. Estou brincando, mano, mas funciona às vezes, depende da situação. Então precisamos entender que nesta ocasião aqui havia esta ideia e linha de pensamento que muitos acreditavam que iam para lá atrás de cura. Jesus Cristo foi ver esse local, embora ele já sabia, ele sabe todas as coisas, e ele foi para lá. E diz o verso 5 que havia ali um homem enfermo há 38 anos. 38 anos. Eu não sei quantos anos você anda passando por alguma enfermidade. Eu não sei quantos anos você anda passando por alguma angústia na alma.
Eu não sei quanto tempo você vem sofrendo algum mal, seja psicológico, emocional, seja físico, algo que tem te atormentado, atrapalhado a sua vida. Eu não sei quanto tempo você tem passado, mas o texto diz que aquele paralítico estava ali há 38 anos. Quem é da área da saúde aqui sabe muito bem. Você já ficou um ano deitado numa cama por alguma enfermidade? O que é que vai acontecer com você? Os ossos vão travar, ficar difícil. Quem é da área da fisioterapia, igual sabe como é que tem que fazer depois que quem ficou ali um ano deitado na cama. Algumas escaras podem aparecer, né? Feridas. Pode ocorrer alguns nervos atrofiados. Pode ocorrer também algumas situações complexas no organismo do ser humano, principalmente nos órgãos internos, porque ficou deitado um ano. Agora imagina 38 anos deitado numa maca. E não era essa maca igual é aqui no hospital público. Não era essa maca ou um colchonetezinho no chão, não. Era aquela esteira de palha. Aquela esteira de palha estendida ali no chão, e aquele homem por 38 anos deitado ali. Imagina como estava a condição física daquele homem em todos os aspectos. Imagina como estava o odor daquele homem. Cheio. Certamente ele estava cheio de feridas também. Imagina a condição daquele homem. Compadeça-se dele como Jesus, colocando-se no lugar dele. Olha como estava a condição daquele homem por 38 anos. Porque muitas vezes a gente acha que nosso sofrimento é demais. Ai, tem um ano que eu estou lutando com essa doença. Tem um ano que eu estou passando essa aflição na minha vida. Tem 2 ou 3 anos que eu estou vivendo esse problema psicológico que não consigo resolver. Muitas vezes achamos que nosso problema é o maior de todos. Olha a situação daquele homem. 38 anos, paralítico, deitado naquela cama. Nessa história, irmão, nós podemos ver com toda a clareza as condições daquele homem. Mas, acima de tudo, nós podemos ver com toda a clareza o poder de Deus manifesto na vida daquele homem. Primeiro aspecto. Jesus se aproxima daquele homem. O texto diz que ele estava ali enfermo há 38 anos, e no verso 6 diz o texto: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que assim estava há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A primeira atitude da manifestação do poder de Deus na vida daquele homem, que muitas vezes pode ser na minha e na sua vida também. A primeira atitude de Jesus Cristo é que ele se aproxima daquele homem. Ele começa perguntando ao homem se queria ser curado. Aos olhos humanos, não é uma pergunta óbvia. Aquele homem foi ali, ou alguém o levou para ali para o tanque
Jesus Cristo escolheu só ele, Jesus Cristo salvou só ele ali no meio daquela multidão. Nesta linha de pensamento que a gente tem como linha de pensamento dos predestinados, dos eleitos, eu creio na eleição, Jesus Cristo foi a condição, creio, mas na linha de alguns eles vão dizer que Jesus Cristo se direcionou somente a ele, só salvou ele ali, naquela circunstância. Mas o que entendemos é que Jesus Cristo não invadiu a vida dele. Jesus Cristo pergunta: queres ser curado? Queres? Jesus Cristo não invade a sua vida se você não desejar o milagre de Deus na sua vida, a transformação que você precisa. Apocalipse capítulo 3, verso 20, o próprio Senhor Jesus Cristo falando à igreja de Éfeso: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Jesus Cristo sempre está à porta dos corações daqueles que precisam. Jesus Cristo pergunta para aquele homem: queres ser curado? Certamente era tudo que aquele homem queria. Era tudo que aquele homem queria. No íntimo do coração daquele homem, ele estava realmente querendo ser curado. Ele estava realmente buscando isso na sua vida. Agora, irmãos, tem também inválidos que não querem ser curados. Tem alguns que não querem ser transformados, querem viver como estão. Você já percebeu isso? Tem gente que parece que quer fazer coitadinho a vida toda e quer viver daquele jeito e não quer mudar e quer que as pessoas estejam ali rodeadas ao redor dele, ajudando em tudo. E há aqueles que se aproveitam disso e fazem de você boleto para ficar sempre recebendo cuidado. Querem ficar daquele jeito sempre. Tinha uma novela antiga, né, lá do tempo aí da irmã Deus Rita, da Azul, lá, que tinha um cidadãozinho, um velhinho, que ele se fingia doente. Ele morava em Copacabana, se fingia doente. E quando estava lá com a mulher, fingia doente para a mulher cuidar dele. E ele falava: ô minha filha, traz meu leitinho quentinho, traz meu leitinho espertinho. E ele se passava por doente, a mulher com pena sustentava ele financeiramente, dava o leitinho para ele e tal. E aí ele: eu vou fazer minha caminhada ali para eu melhorar minha respiração, minha saúde. E aí quando ele saía para fazer a caminhada, ele tirava a roupa de doente e tal, vestia um shortinho, ia lá para a beira da praia e ficava mexendo com as menininhas que estavam na beira da praia. Isso se fazia de infeliz, de doente, para que as pessoas estivessem, cuidando, amparando, suprindo as necessidades. Vocês lembram de um cidadão que há um tempo atrás chegou aqui e pediu dinheiro para a gente? Eu dei, alguns outros irmãos deram dinheiro. Ele estava com a perna quebrada, a perna envergada para trás e cheia de ferro, e pediu dinheiro aqui para a gente ajudou, todo mundo ajudou. O cidadão era bandido, criava problemas por aí, usava droga. O dinheiro era para isso, para alimentar o vício. Eu não sabia, outro não sabia, ajudando. Mas Deus sabe a intenção do nosso coração. Mas era isso. Existem alguns que usam esse artifício para viver realmente nesta condição. Por isso que Jesus Cristo também pergunta para aquele homem: você quer mudar de vida? Você quer realmente ser transformado? Você quer realmente ter uma mudança completa na
vida? Ou você quer continuar como está? Tem gente que parece que quer continuar como está. Isso eu estou falando em relação à condição da alma também, a condição da vida cristã, a condição da conduta para com Deus. Tem gente que parece que quer continuar daquele jeito, da mesma forma, não quer mudar em nada. Se é um pecador sem estrutura, né? Vamos dizer assim, aquele que peca e peca e peca, você vai falar do Evangelho para ele, mostrar que existe uma transformação, uma mudança. Ele não quer, ele quer continuar daquela forma. Se é alguma pessoa que a gente vai aconselhar, mostrando, olha, Jesus Cristo quer mudar a tua vida, quer fazer você ser diferente, você quer se livrar dessa vida de drogas, a pessoa parece que não quer, parece que quer continuar naquela vida sempre, não quer mudar. Jesus Cristo vai perguntar para aquele homem: quer ser curado, quer mudar, quer viver uma vida diferente, quer viver uma nova realidade. Mas aquele homem, ele queria ser mudado. Jesus Cristo, ele não invade a vida de ninguém. Outro ponto que a gente observa aí, Jesus disse ao homem algo interessante. Depois que Jesus Cristo vê a condição daquele homem, irmãos, isso é muito breve. Jesus Cristo vendo deitado e saber que estava assim há muito tempo. Jesus Cristo sabe como é que você está. Jesus Cristo vê a condição. Jesus Cristo também sabe se você quer mudar da sua forma de agir ou não. Ele vê, ele sabe. Então ele viu aquele homem e ele sabia. Quando ele foi lá para aquele lugar chamado Betesda, ele sabia o que ele ia encontrar por lá e quem ele ia encontrar por lá. Então ele sabe sua condição. Você quer mudar? Você quer mudar? E Jesus Cristo, quando viu a realidade daquele homem, ele teve compaixão. E no verso 7, depois daquele homem: eu quero ser curado, mas eu não tenho ninguém que me leve para a água. O homem vai e impõe uma condição. Jesus Cristo disse ao homem: então, levanta-te, toma o teu leito e anda. Uma das coisas que Jesus Cristo vai e abre na mente daquele homem, que estava ali, mas ainda sua mente estava na condução para o lado: eu não tenho ninguém que me leve para lá. Eu estou aqui só. A condição emocional daquele homem também era de um homem isolado e sem ninguém. Você já percebeu que pessoas com doença na alma, elas se sentem só e desamparadas? Eu não tenho ninguém que me ajuda. Eu estou aqui só. Todo mundo foi embora e eu fiquei só. Lembra de Elias lá dentro do buraco da caverna? Eu estou aqui longe de minha terra e estou só. Eu não tenho ninguém. Mas a condição daquele homem era real. Realmente ele não tinha ninguém. Por que ele não tinha ninguém? Irmão, irmã, filhos, esposa. Por que ele não tinha ninguém? Jesus Cristo também olhou na condição da alma daquele homem, e certamente os pecados que aquele homem cometeu fez com que ele fosse aquela pessoa abandonada pela família e estava ali agora só. Eu não tenho ninguém, Senhor, que me leve para lá. Estou aqui só. Você pode ver atrás de toda a história onde tem um doente abandonado, foi porque lá no passado ele fez algo contra sua esposa, ele fez algo contra seus filhos, ele cometeu coisas assim que não devia fazer para a sociedade onde vivia, e todo mundo abriu mão, abandonou. Eu tinha um tio, o nome dele era Juarez, e uma das visitas que fomos fazer ao tio Juarez, a família dele tinha abandonado todo ele só ficou
com a esposa, os filhos foram embora para São Paulo, ele mora no sertão da Bahia, todo mundo foi embora e ele estava vivendo lá, doente, com leucemia, e só a esposa cuidando, mesmo assim cuidando com muita má vontade. Aí fomos eu e minha mãe visitá-lo, e minha irmã, e ficamos ali alguns dias com ele, e depois, ao retornar, conversando com meu pai falou assim: Juarez foi um homem muito mau na vida dele. E realmente, uns dias que eu passei lá uma vez com ele tinha padaria, e ele acordava os filhos às 3 horas da manhã. E não era acordar, meu filho, levanta, está na hora, vamos lá, está na hora. Tá? Não, ele jogava um balde de água fria nos meninos, o menino levantava. 3 horas da manhã. E se não levantasse, ele surrava o menino. Ele era um homem muito bom. Ele batia na minha tia. Tempos antigos. Um homem muito difícil. E aí meu pai falou: agora Juarez está assim, passando tudo que ele está passando, mas ele foi um homem muito mau. Ele foi um homem muito mau. E hoje está com leucemia, os filhos todos abandonados, só a esposa estava cuidando, e a esposa cuidando assim, só porque não tinha ninguém para ele. Não tinha ninguém para ele. Deus o levou. Deus o levou. Ele partiu para a eternidade. E aí, podemos dizer que a família começou a viver. Infelizmente, existem pessoas que são assim na jornada de sua vida. Fizeram tão mal aos seus, que depois, lá no final, estão só, abandonados, precisando de alguém, não tem ninguém para ajudar, porque os seus partiram e nunca mais voltaram. Então aquele homem tinha uma consciência de desamparo no seu coração e ele se sentia só. Mas acima de tudo, o homem que tem Jesus, ele nunca está só. O homem que tem Jesus, que está com ele, olha por ele, ele nunca está só. Ele está amparado pelo poder de Deus. É isso que Isaías vai dizer, que ainda que seu pai ou sua mãe te abandone, Deus nunca vai te abandonar. Então aquele homem teve aquele encontro com Cristo e a mudança foi certa na sua vida. E Jesus Cristo falou: olha, levante-se. Jesus Cristo ordenou a ele: levante-se. Você está aí deitado, levanta de onde você está. Jesus Cristo ordena. Para aquele homem era fácil se levantar? Não. 38 anos, Vitão, travado numa cama. O que tinha que fazer para esse homem se levantar? Muita fisioterapia, não é? Muita. Talvez mais 38 anos de fisioterapia. Mas, no entanto, Jesus Cristo ordena a ele: levanta. O que Jesus Cristo está aqui querendo mostrar para aquele homem é que existem situações na nossa vida que a gente tem que agir. A gente não pode ficar parado vendo a nossa realidade está sofrendo, está diante de circunstâncias difíceis, e fica esperando muitas vezes cair um milagre do céu para você procurar o médico. Não, levanta. Jesus Cristo manda aquele homem levantar, levante-se. O homem podia ter dito: olha, Senhor, a perna está meio travada aqui, eu estou deitado aqui há muito tempo, eu estou com muito ressentimento no meu coração, porque minha família me abandonou, eu estou com muita dor nos ossos. Ele podia ter usado todas essas desculpas, porque ele tinha 38 anos que estava ali. Mas Jesus Cristo fala: levanta-te. Jesus Cristo está ordenando aquele homem. Isso é, precisamos tomar atitudes na nossa vida para que nossa vida mude. Precisamos agir para que nossa
dia parados, sem buscar realmente uma mudança na nossa vida em todos os aspectos, principalmente no aspecto espiritual. Jesus Cristo olhou para aquele homem e falou: levanta-te, levanta-te. Isso é, sai de onde você está, rapaz. Sai dessa condição miserável que você está. Levante-se. Tem gente que parece que gosta de viver na condição miserável, na vida de pecado, na vida longe de Deus, na vida do marasmo, daquela vida espiritual medíocre que não muda, passa 10, 20, 38 anos e está a mesma coisa que foi quando se converteu lá em 1900 bolachinha. Levanta-te. Tem gente que parece que não tem jeito. Jesus Cristo olhou para aquele homem e falou: levanta-te, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não é para ficar aí deitado, parado, prostrado. Não é para ficar nessa condição. Muda de vida, pelo amor de Deus. É isso que Jesus Cristo falou para aquele homem. Agora, a diferença do homem para muitos é que ele obedeceu. Quando Jesus Cristo falou, ele obedeceu. Isso é, a mudança se dá em nossa vida a partir do momento que a gente obedece. Jesus, irmão, se você quer um milagre na sua vida, de mudança, de transformação, obedeça a Jesus. Aqui nós temos o terceiro ponto, o caminho para obter, a mudança que precisamos está em obedecer ao Senhor Salvador Jesus Cristo. Existem tantas coisas nesse mundo que nos vencem, nos derrotam, tantos pecadinhos, tantos males nesse mundo, que muitas vezes querem nos deixar ali, naquela maca, naquela cama, prostrada a vida inteira. Eu não estou falando só de doenças físicas. A Bíblia está aqui, sabe muito bem, todos que estão na área da saúde sabem muito bem. O médico não trata a doença. Ele quer primeiro saber qual é a causa. O que foi que causou a você ficar nessa condição? Qual é a causa da sua doença? A busca está na causa. O que foi que aconteceu para você chegar a tal ponto? Como é a sua vida antes? O que você fazia? Você bebe? Você fuma? Como é a sua pressão? Como é que faz aquela investigação para saber o que você faz? Quem é você? Como é que você vivia? Era essa a condição que o médico apresenta. Ele vai atrás da causa. A causa, muitas vezes, irmãos, de alguns que vivem nessa doença espiritual é pecado. Não quer mudar, não quer se arrepender, não quer levantar de onde está e sair. E foi isso que Jesus Cristo propôs àquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Isso é, pega essas coisas aí que a vida toda atrasou sua vida e deixou você aí olhando, e vai, anda. E Jesus Cristo mandou ele ir para a igreja. E é para lá que ele foi. Aquele homem andou e foi em direção à igreja, foi em direção aos sacerdotes. Aquele homem tomou uma atitude na vida. O poder de Cristo, ele age em nós em meio às desesperanças da vida, mas é preciso a gente levantar e andar. É preciso o ser humano agir também através do poder de Cristo. Concluindo, irmão, encerrando já nosso sermão. Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos. Eu creio que você crê. A gente sabe que Jesus Cristo pode todas as coisas. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu penso, daquilo que você pensa. Jesus Cristo é poderoso. Mas sabe uma coisa, fisicamente falando, nem todo Jesus Cristo vai curar. Nem todo mundo vai receber o milagre de Deus e vai levantar da sua condição.
Nem todos vão ser curados de um mal físico, de uma doença grave. Nem todos Jesus Cristo vai curar. Havia ali uma multidão e Jesus Cristo só curou. Jesus Cristo podia curar todos? Sim. Ele podia simplesmente, com um estalar de dedos, com uma palavra, e todos que estavam ali teriam curado. Mas não é todos que Jesus Cristo vai curar. Existem alguns que Jesus Cristo quer trabalhar na alma, na mente, no coração, para transformar não só o mal físico, mas também tudo aquilo que estava no coração do homem que precisa de mudança. Acima de tudo, o perdão do pecado. É isso que Jesus Cristo fez na vida daquele homem. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Ele cura, mas também Ele dá receita para que nós não vivamos uma vida de desobediência. Ele nos dá receita para que vivamos uma vida de mudança. João 5,14 encerra nosso sermão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Onde é que aquele homem estava? Agora aquele homem é um homem de igreja, não era um homem que vivia mais lá sofrendo. Encontrou no templo e lhe disse: olha, tu já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha a receita, você está curado. Não peques mais, não viva uma vida de pecado, para que não te suceda coisa pior. Tem coisa pior do que a condição daquele homem? 38 anos, numa maca, vivendo uma vida miserável, paralítico. Tem coisa pior? Tem.